quero agradecer a você que já está aí ligadinho na nossa aula, tá? Deus abençoe. Nós já oramos, já demos as boas-vindas para quem está chegando. E eu queria dizer para você que hoje nós estamos na lição 12, né? A lição 12 com o tema de outros tipos de família, né? Nós estamos estudando sobre a família cristã. A cada aula nós estamos vendo uma lição sobre a importância da família, a importância do evangelho no nosso lar, a importância que nós temos como referência para a nossa família. Então hoje nós estamos estudando a lição 12, amém? Se você tem a revista, abra na lição 12, tá certo? Com esse tema, outros tipos de família. Agora eu te convido a pegar a sua Bíblia para que a gente possa fazer o texto bíblico de hoje, amém? A nossa leitura bíblica é em 2 Timóteo, certo? Na segunda carta de Timóteo, porque existem duas, existe a 1 Timóteo, mas a nossa lição de hoje está com o texto bíblico na 2 Timóteo, tá? E aí eu peço para que você coloque no capítulo 1 de 2 Timóteo, versículo 3 ao 7. Amém? Vamos lá. Se você ainda não achou, procure direitinho, tá? Que você vai achar. As cartas, irmãos, uma dica, as cartas elas ficam lá pro finalzinho da Bíblia, tá bom? Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 ao 7. Diz assim: a aflição de Paulo por Timóteo, exaltação à firmeza e à constância no ministério. Esse é o tema, tá? E aí inicia assim, no versículo 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, certo? E aí ele diz: porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, né? Versículo 4. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Versículo 6. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus, que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Versículo 7 para concluir. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação, né? Amados irmãos, nessa mensagem nós observamos, né, o apóstolo Paulo, né, falando a Timóteo, né, falando quanto que ele tinha confiança na fé genuína de Timóteo, né? Porque para quem não sabe, Timóteo, ele teve uma fé cativada pela mãe dele e pela avó dele. A avó dele se chamava Lóide e a mãe dele se chamava Eunice, né? E elas duas também foram abençoadas, muito abençoadas através do apóstolo Paulo, né? Se você estudar um pouquinho da carta de Timóteo, você vai entender um pouco mais, amém? Então, assim, aqui na Bíblia fala um pouquinho que Eunice era uma judia e que ela tomou para si a responsabilidade de ensinar ao seu filho Timóteo as escrituras sagradas. Olha só a importância de uma mãe, né, que abraça a causa de ensinar a palavra de Deus ao seu filho. Você já imaginou que privilégio você ter o seu pai, a sua mãe, que ensina a palavra de Deus para você, né? Então, assim, mas se você não tem uma mãe ou um pai que tenha tempo de lhe ensinar a palavra de Deus e você conhece a palavra, por que não pode ser o contrário? Você pode ser um canal de bênção para os seus pais. Você pode convidá-los para estudar a Bíblia, né? Para estudar verdadeiramente da forma genuína, né? Nós sabemos que ler a Bíblia é uma coisa, estudar, examinar as escrituras é diferente, né? Então, assim, Eunice e Lóide, elas foram duas mulheres de Deus
que cultivaram a fé de Timóteo, né? Timóteo ainda criança, já recebia os ensinamentos de sua avó e de sua mãe, certo? Então, assim, quando nós pensamos a avó e a mãe de Timóteo, nós também pensamos, e o pai? E o pai de Timóteo? Não ensinou para ele, né? O pai de Timóteo, segundo a Bíblia, né? Ele era gentio, e aí ele não teve toda essa participação como a mãe, né, dele e a avó dele. Mas hoje nós vamos estudar um pouquinho mais aprofundado na nossa lição, mas também tendo em exemplo essa história de Timóteo, certo? Então vamos lá. Como eu já falei, o nosso tema da lição de hoje é outros tipos de família, né? E por que isso? Porque a gente vê o exemplo da família de Timóteo, né? Que a Bíblia cita ele, a avó e a mãe dele, né? E quantas famílias existem assim, né? Quantas famílias existem por aí que é só a avó e o neto, né? Ou então a mãe e o filho, o pai e o filho, o pai, a mãe e o filho, ou então o pai, a madrasta e o filho. Enfim, nós sabemos que existe uma diversidade de família. Hoje eu trouxe até algumas imagens para mostrar a vocês daqui a pouquinho, tá? Vamos lá. Por vários motivos ao nosso redor, a nossa família, a nossa própria casa, ela tem uma pluralidade familiar. O que é isso? A pluralidade familiar? Que existem vários tipos de família, como a gente acabou de falar, né? E a Bíblia Sagrada também descreve tipos diferentes de família. Por exemplo, a família de Timóteo, que a gente acabou de dizer, ela tem um contexto religioso em que a igreja nasceu. À luz dessa narrativa bíblica, poderemos entender que Deus pode abençoar todo tipo de família e fazer dela um lugar de amor, certo? Respeito, aprendizado. Não é porque a sua família é constituída só por você e o seu pai, ou só por você e a sua mãe e os seus irmãos, que a sua família não é abençoada, não. Deus, ele cuida, ele provê o que nós necessitamos, certo? E a graça dele é o favor imerecível sobre nós. Então nós temos que ser gratos pelo Senhor, pela nossa família, amém? Não importa como sua família é constituída, se é seu pai e sua mãe, se é só você e sua mãe, amém? Agradeça ao Senhor por ela. Uma família diferente. Quando lemos a segunda carta a Timóteo, constatamos que o jovem era temente a Deus. Esse jovem era quem? Timóteo. E aí, ele tinha uma fé demonstrada pela Escritura e confirmada pelo apóstolo Paulo. Entretanto, sua família era um pouco diferente da tradicional. O jovem Timóteo havia sido criado pela sua avó Lóide e por Eunice, como a gente acabou de falar, né? Não há menção do seu pai. Isso não impediu de que ele desenvolvesse um caráter digno e agradável a Deus. Eu vou só dar uma pausa nesse ponto aqui, que é muito importante. Às vezes tem jovem na igreja que fica se vitimizando, né? Porque não tem um pai dentro de casa, porque não tem a referência de um pai. E eu queria dizer pra você que realmente hoje na sociedade há um desfalque muito grande mesmo, né? De famílias sem a presença do pai, ou até mesmo sem a presença da mãe. Mas maior é o poder do nosso Deus sobre nós, né? A gente sabe da importância do pai e da mãe. Deus realmente lá no Jardim do Éden, ele já planejava, né? Adão e Eva para que fossem um para o outro, né? E até que se tornem uma só carne. Então, assim, outro dia a gente estava conversando aqui que Deus, ele não se agrada com o divórcio, né? Nós sabemos disso, a Bíblia fala sobre isso. Mas nós sabemos também que hoje a sociedade anda muito corrompida. O pecado, ele esfriou as pessoas. O amor das pessoas esfriou por conta do pecado. As pessoas deixaram de temer a Deus, deixaram de temer a palavra do Senhor. Então nós sabemos que o amor e o cuidado de Deus existe para todos. Mas a gente sabe que verdadeiramente, por mais que eu não tenha o pai ou a minha mãe presente, eu tenho o amor do Senhor.
Você que é cristão, que conhece a palavra, que conhece o evangelho verdadeiramente, não se sinta mal porque você não tem a presença de um pai ou a presença de uma mãe dentro de casa. Você é um jovem especial. Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe para ser um jovem diferente, um jovem abençoado pelo poder que há na palavra de Deus. Amém? Vamos aqui continuar, tá certo? Timóteo foi confirmado como pastor e uma pessoa de confiança do apóstolo Paulo, digno de elogio pelo seu caráter e firmeza na fé. Nós vimos isso na carta de 2 Timóteo. Nesse instante a gente estava lendo 2 Timóteo, né? Capítulo 1. E aí a gente percebeu isso, que Paulo ele tinha uma certa confiança em Timóteo. Ele tinha elogios a Timóteo. Por quê? Porque ele sabia que Timóteo, desde criança, foi ensinado as Sagradas Escrituras pela sua avó Lóide e pela sua mãe Eunice. Então, olha que privilégio Timóteo teve, né? E às vezes nós temos isso dentro de casa e a gente não valoriza, né? Então, que a gente possa valorizar mais o ensino bíblico que nossos pais trazem. Se não é seu pai, sua mãe, às vezes é sua avó, às vezes é sua tia. Enfim, Deus levanta pessoas na nossa casa para nos cuidar em oração, para nos cuidar do nosso espiritual, né? Quem aqui nunca foi convidado para uma escola bíblica por algum familiar seu, né? Quem aqui nunca foi convidado para um culto por alguém da sua família ou pelo seu vizinho, né? Então Deus ele coloca pessoas na nossa vida para cuidar da gente. Deus coloca pessoas na nossa vida que às vezes a gente nem conhece para nos abençoar, né? E a gente às vezes não tem noção que o reino de Deus ele não está parado, limitado somente à igreja. O reino de Deus é eu e é você. A igreja do Senhor é eu e é você. Nós somos templo, morada e habitação do Espírito Santo. Pela misericórdia do Senhor. Nós sabemos que nós não merecemos, nós temos falhas, nós somos pecadores, mas o sangue de Jesus nos lavou. E hoje nós podemos dizer que nós somos livres, que nós somos jovens falhos sim, nós temos defeitos, mas o Senhor, Ele cuida da gente, Ele traz a provisão. Nosso Deus é um Deus de provisão, é um Deus que provê verdadeiramente. Certo? Que nós precisamos. Então a gente não precisa se preocupar. A gente não precisa estar ansioso. Ai meu Deus, o que vai acontecer? Porque gente, para. Calma. Respira. Deus está cuidando de tudo. Deus não é irresponsável de deixar a gente viver uma vida totalmente alheia. Certo? Deus ele tem o controle de tudo na nossa vida. Amém? E Deus ele tinha o controle da vida de Timóteo, mesmo Timóteo sendo criado somente por sua avó e sua mãe. Então isso mostra na Bíblia que não é porque você não tem a figura do seu pai em casa que você não vai ter a bênção de Deus, certo? Ai, irmã Roberta, você está desprezando a figura do meu pai? Não, jamais. Quem sou eu para fazer isso? Eu tive meu pai, infelizmente, meu pai veio a falecer, eu tinha 19 anos. Vai fazer 3 anos agora que isso aconteceu e eu sinto muita falta dele. Ele me ensinou muitas coisas boas, muitos valores. Sou muito grata ao Senhor pelo pai que eu tive. E eu sei que muitas crianças hoje em dia aí já nascem sem a presença do pai. Mas o nosso verdadeiro pai, o nosso Abba. Abba quer dizer papaizinho, né? Então, a gente tem um pai tão maravilhoso, vivo, né, que nos abraça, que nos cuida, que não nos deixa faltar nada, irmãos. E às vezes a gente esquece de ser grato ao Senhor por isso. Às vezes se levanta, vai dormir, nem lembra de agradecer, né? Não estou falando aqui de uma oração ritual, não. Mas às vezes, irmão, uma lágrima da gente diante da presença do Senhor é uma oração sincera. Não precisa procurar palavras difíceis, palavras exuberantes, não. Não, o Senhor quer conversar contigo no teu íntimo, né? Eu não sei nem por que eu comecei a falar sobre isso. O tema da nossa aula nem é oração, mas o Espírito Santo é quem está no controle desta aula, então deixa ele agir, deixa ele falar, né? Vamos lá para o nosso segundo tópico de hoje. Padrão não saudável de existência familiar. Vamos ler um pouquinho sobre isso? Diz assim: ainda falando sobre famílias diferentes, é importante ficarmos atentos, pois algumas formações familiares, a despeito das culturas e das liberdades individuais, não são saudáveis,
como o casamento homossexual, né? Isso não é saudável pra gente. Nós não temos como hábito e costume na nossa cultura cristã, né? 2 homens, 2 mulheres se casando. Nós não temos isso na Bíblia, nós não temos isso como princípio. Então, você jovem, né? Você rapaz, você moça, espere no Senhor, ore ao Senhor, porque Ele tem a pessoa certa para a sua vida. Preze verdadeiramente o reino de Deus. Preze primeiramente a justiça do Senhor, a palavra do Senhor, porque o mais Ele vai acrescentar na sua vida, né? Leia Mateus 6,33 e medite, que você vai entender o que eu estou falando. Porque a gente precisa entender que há um tempo certo para todas as coisas na nossa vida. Há o tempo certo para terminar os estudos, né, no ensino médio. Há o tempo certo para entrar na faculdade, para o seu primeiro emprego. Há o tempo certo para verdadeiramente você viver tudo aquilo que Deus quer para a sua vida, tá certo? Então não se apresse pelo namoro, não se apresse pelo casamento. Deus tem tudo guardadinho, planejado, o tempo certo para você, tá bom? Amém? Vamos lá. A Bíblia diz assim, irmãos, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 28, né? E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Portanto, seja um adolescente firmado na palavra de Deus, não importando como seja a sua família. Busque sempre a vontade de Deus para formar a sua família, sob a orientação do Altíssimo, registrado nas Sagradas Escrituras. Meus irmãos, eu estava lendo esse textinho agora e eu lembrei de algumas figuras que eu trouxe aqui para vocês, certo? Ó, se você perceber, essa primeira figura aqui, ó, essa família, tem a presença mais do pai, né, ó. O pai, o filho, o pai, os 2 filhos aqui, ó, né? Você tá vendo? Me deem um sinalzinho aí nos comentários, se dá pra vocês verem. Aqui só as crianças, né? A gente percebe que nessa primeira figura há a presença mais do pai, né? Será que essas crianças, esses adolescentes aqui da foto, eles não são abençoados porque não tem uma mãe por perto? Será que a bênção de Deus não está na vida deles, né? Então, assim, a gente pode imaginar que no nosso mundo inteiro há vários tipos de família. Eu vou pegar aqui uma foto para vocês de uma família que é, eu acredito, indígena, de descendência africana, né? Ó, observem só, olha só essa família. Tem a presença do pai, da mãe, provavelmente aqui seja uma avó, dos filhos e netos, né? Olha a condição de vida, né? Mas Deus provê o alimento. Deus provê a moradia. Olha só aqui a moradia deles aqui atrás. Deus deixou de cuidar dessa família? Deus não deixa de cuidar, irmãos. Apesar de que nós sabemos, né, que a cada canto, a cada lugar tem uma crença predominante, mas nós sabemos que a bênção do Senhor, ela existe sobre as famílias, né? Deus dá à mulher a capacidade de gerar filhos, né? E nós sabemos que dentro do laço familiar, o homem é o cabeça, né? Que a mulher deve ser submissa ao homem, né? Que os 2 são uma só carne, que a mulher deve obedecer ao seu esposo, que o esposo deve amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja e ama a igreja, né? Então, que a gente possa observar nessas figuras aqui que eu mostrei pra vocês, a primeira tem a presença mais do pai, né? Aqui a gente já percebe uma condição social mais inferior, né? A gente percebe outra cultura, a gente já percebe a presença do pai, da mãe, de avó, né? E a bênção de Deus está com essas pessoas. Agora eu queria mostrar pra vocês uma foto de uma família que acontece muito hoje em dia. De mães solteiras, somente com seu filho, né? E aí são famílias desafiadas, né, pela sociedade, muitas vezes são criticadas porque são jovens mães solteiras, mas nós sabemos que se esta mãe buscar o Senhor, assim como Eunice e Lode, né, da família de Timóteo, buscaram a Deus, essa mãe vai ser bênção para esse filho.
né? Então, assim, não é porque você aí de casa, né, tem apenas um filho e mora sozinha com ele, ou então você não tem irmãos, tem gente que se sente sozinho, cabisbaixo porque não tem irmãos, né? Você não pode ter irmão de sangue, mas você tem irmãos na fé. Nós sabemos que todos os nossos irmãos da igreja somos nossos irmãos na fé. É a família verdadeira que Deus nos deixou, né? Que é a igreja do Senhor. Então, assim, eu quis trazer essas imagens para que vocês possam perceber que no mundo há vários tipos de família, né? Mas Deus tem a bênção dele para cada um. Agora, basta que cada um busque e faça a sua parte. Porque Jesus também não vai invadir a casa de ninguém, né? Dizer, eu cheguei, eu quero abençoar vocês. Não, também não é assim, né? Na minha família, eu posso dizer por testemunho vivo, a minha família, o inimigo brincou com a nossa casa e com a nossa família até quando ele quis. A partir do momento que minha mãe, pelo Espírito Santo, foi tocada para dar um basta na vida mundana que a minha família tinha, nós tivemos outra história. A partir do momento que nós conseguimos buscar mais o Senhor, de ir à igreja, de buscar o Evangelho, nossa vida mudou. Muito, irmãos. Muito, e ainda vem mudando. Porque quando nós abrimos as portas do nosso coração, Jesus, ele muda a história. Ele apaga o nosso passado. Quando nós confessamos a Ele como nosso Salvador. Quando nós dizemos e declaramos que nós queremos ser amigas dele. Porque, irmão, uma coisa é a gente dizer de boca: ah, eu sigo a Jesus, eu sirvo ao Senhor, de boca. Mas de atitude, como é que estão as nossas atitudes diante do Senhor? Né? Que a gente possa refletir sobre isso. E a nossa família? Como é que a gente está cuidando da nossa família? Eu tenho orado pela minha família. Eu tenho jejuado pelo menos uma vez ao dia pelos meus pais, né? Ai, irmão Roberto, mas é muito difícil, o tempo é corrido, irmãos. O nosso querer é um sacrifício. É um sacrifício, porque o mundo, ele vem com internet, vem com tudo que tem aí de Netflix, de YouTube, de jogo, tudo para tirar nossa atenção. Mas o momento que a gente pega a palavra do Senhor, fecha a porta do teu quarto, entra no teu quarto, jovem. Ah, eu não tenho quarto, não sei, no banheiro, na cozinha. Um momento que você tenha sozinho, você e Deus. Fala com Ele. Diz pra Ele como é que tá a tua família. Deus, Ele sabe. Ah, mas Deus já sabe, Deus vê tudo. Mas Ele quer ouvir da sua boca. Porque Deus quer intimidade. Deus quer compromisso. Deus quer relacionamento. Você já pensou aí na sua casa, se você todo dia tirasse um momentozinho para orar pela sua família, como é que não seria a sua família? A oração tem poder, irmãos. A oração tem poder. Sabe por que tem poder? Não é porque nós merecemos, não. Mas é porque Jesus está conosco. Mesmo sem a gente merecer. Amém? Vamos lá para o próximo tópico. Não importa como seja a nossa família, tá? Deus, ele está sempre querendo nos abençoar. Basta que nós façamos a nossa parte. Tá certo? Agora nós vamos para o terceiro tópico, que diz assim: um lugar para aprender da fé. A família é um lugar para aprender da fé. Nós sabemos que existem vários tipos de crenças no mundo, né? O catolicismo, o bandismo, né? Existe também o adventismo, existe também nós que somos evangélicos, protestantes. Existem várias crenças, várias religiões, né? E cada religião é implantada conforme a cultura da família, né? Eu só vou ser judia se eu realmente quiser um dia ser. Porque eu, Roberta, de 22 anos, eu já conheci a Jesus, eu já conheço a palavra, eu já conheço que Jesus é o meu Salvador. Então eu não preciso ir para outra religião. Até porque Jesus, ele não veio para deixar religião, não, irmãos. Jesus, ele veio, ele fez a missão dele e ele nos ensinou a amar. Agora, cabe a nós querer aprender a amar, cabe a nós querer aprender a perdoar, né? Jesus, ele veio e ele trouxe o evangelho, ele trouxe a palavra dele, né? Ele deixou aqui para nós os ensinamentos. E nós sabemos que a nossa missão é o quê? Que ele nos ensina? Ide e pregai em todo mundo, né?
aquele versículozinho que todo mundo já conhece, que nós devemos ser discípulos, nós devemos levar a palavra de Deus aos outros, né? Não adianta eu saber da palavra e guardar só para mim. Não, eu tenho que compartilhar, tenho que abençoar outros irmãos, né? Para que eles também possam conhecer a Jesus, amém? Então, assim, na vida de Timóteo, a família tem um lugar muito importante para o aprendizado e a vivência da fé, né? Se não fosse a família de Timóteo, como que ele saberia das Sagradas Escrituras, né? A mãe dele e a avó dele foram um canal de Deus, né? Para ele aprender a palavra. E aí continua dizendo assim: o jovem pastor foi educado pela sua avó, Lloyd e Eunice, a sua mãe. Estes o instruíram no caminho de Deus. Como foi que você ouviu falar da mensagem de Deus? Vamos aí relembrar, como foi que você ouviu a palavra de Deus a primeira vez? Foi um amigo? Foi um vizinho? Ou foi na TV que você viu a primeira vez a palavra do Senhor? Foi pela rádio, né? Tem a Rádio Canaã, às vezes você pode estar lá ouvindo rádio e ouvir o pastor Jessé pregando. Ou foi pelos seus pais, né? Comigo já foi diferente, comigo não foi pelos meus pais, comigo foi por um amigo, um grande amigo, o irmão Márcio. Ele começou a evangelizar o meu irmão, e assim meu irmão foi evangelizando a gente na minha casa, e daí foi se vendo, Deus já estava trabalhando na nossa família, e a gente começou a ir aos cultos, né, na Canaã, na nossa igreja, Leste-Oeste. E aí Deus foi trabalhando, foi fazendo a obra dele aos poucos, né, porque também a conversão, ela não é um processo que eu começo hoje, amanhã eu já estou crente. Não, irmãos, a conversão é diariamente. Todo dia eu estou me convertendo, todo dia eu estou deixando um defeito para trás e aprendendo mais do Senhor. Entendeu? Vamos lá. Saiba que assim como Timóteo ouviu falar de Deus em sua casa, você também pode ser, olha só, você também pode ser aquele instrumento que Deus usará em sua família. Por que não? Por que não que você não pode ser usado para abençoar a sua família? Se Deus usou Davi, o menor de todos os seus irmãos, ninguém dava nada por ele. E ele foi lá, enfrentou e derrotou o gigante, né? Então, assim, às vezes a gente se sente um nada. Ah, meu Deus, Deus não dá nada por mim. Irmãos, nós não somos aquilo que o mundo diz. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos, tá? Então, leia a Bíblia, que você vai entender o quanto que você é amado, o quanto que você é escolhido pelo Senhor, tá bom? Vamos lá. Existem diferentes maneiras de cultivar a fé dentro da sua família. Seja através do culto doméstico, olha só, nós falamos do culto doméstico toda a aula aqui. A importância do culto doméstico, de você retirar um momento da sua semana, do seu dia e reunir sua família. Eu sei que às vezes todo dia não dá, né, por conta do trabalho e tudo. Mas uma vezinha na semana você reunir seus pais, principalmente agora, nesse período de quarentena, você reúne seus pais, convida eles, vamos aqui pai, vamos aqui mãe, louvar um hino da harpa, ouvir um louvor congregacional, ler um versículo, faz uma reflexão naquele versículo, né? Conversem sobre esse versículo, sobre a Bíblia e façam uma oração no final que Deus vai abençoar. Eu creio que vai ser uma bênção. Irmãos, olha, esse período de quarentena, Deus fez uma coisa tão linda no meu lar, para a glória de Deus que eu estou falando. Havia pessoas na minha família que estavam frias na fé e isso me entristecia muito, de verdade, porque olha, irmãos, quando nós somos verdadeiros cristãos, a gente se incomoda, a gente fica triste quando a gente vê alguém na nossa família que ainda não aceitou ao Senhor. Então, o nosso papel é o quê? É orar e pedir ao Senhor que nos use. Ou então que até mesmo use pessoas de fora para abençoar esta vida, para que ela venha conhecer a Jesus, né? Então, assim, Deus, nesse período de quarentena, a gente levantou um propósito de culto doméstico aqui na nossa casa, que foi assim, coisa do céu mesmo. A cada culto doméstico, Deus faz uma coisa diferente para nos abençoar, para falar conosco. E eu tenho visto essa pessoa que eu via fria na fé, hoje mais ativa, hoje orando, hoje louvando. Isso me deixa tão feliz.
Porque isso é o agir do Senhor. Isso não é nada mais, nada menos do que o agir do Espírito Santo, né? Então, assim, é tão lindo ver o que Deus faz na nossa família. Demora, às vezes é difícil, a gente passa por luta, a gente passa por momentos difíceis, mas Deus nos dá a vitória, irmãos. Então não desista de amar sua família, não desista. Olha, toda aula eu tenho falado isso. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E ser mais do que vencedor é porque o Senhor, Ele não nos dá só a vitória, não. Deus dá a obra completa. Agora nós precisamos saber que antes da vitória, nós temos um percurso, nós temos uma caminhada com o Senhor Jesus. E essa caminhada, ela exige muito da gente. Ela exige que nós tenhamos renúncias, né? E essas renúncias muitas vezes vêm de coisas que agradam a nossa carne, mas que não agradam o Senhor, né? Nós jovens, adolescentes, nós somos muito tentados, né? Pelo que a gente vê, pelo que a gente escuta, né? A adolescência é uma fase que as emoções, meu Deus do céu, estão muito afloradas. Hoje o que tem de adolescente deprimido, ansioso, querendo se matar, gente, pelo amor de Deus, é muita gente assim, né? E aí a gente vai olhar para a história da família, vai olhar para a história dos pais, né? Desse adolescente. Por quê da família? Por quê dos pais? Porque é na família, dentro de casa, que começa toda a história da vida de um filho, de um jovem, né? Então aí a gente percebe o quanto que a nossa sociedade, ela tá contrariada nisso aí, né? Vamos lá, continuando nossa lição, tá bom? A gente falou do culto doméstico, a gente falou da oração e a gente falou também de estudar diariamente a Bíblia, né? São 3 propósitos aí que você pode estar tentando fazer com seus pais, com a sua família, né? Porque isso só vai ajudar a crescer. Isso só vai ajudar a crescer. Vale muito a pena. Se tem uma coisa que vale a pena é fazer culto doméstico no lar, tá certo? Tentem fazer isso em casa. Eu dei as orientações aqui pra vocês. Se você puder fazer isso em casa, vai ser uma bênção. Em nome de Jesus, tá? Quando Jesus ensinou aos seus discípulos, Jesus passou a viver com eles diariamente. Cada momento do dia era uma oportunidade de passar uma instrução importante para as suas vidas. Estas instruções se davam durante a refeição, ou na viagem de uma cidade para outra, ou até mesmo ao beber água à beira de um poço. Cada vez que Jesus estava com os discípulos, né, Jesus trazia um ensinamento. Ou quando ele ia viajar com os discípulos, ou quando eles iam se sentar para comer, né? Jesus, ele sempre estava ali ensinando para os discípulos a verdadeira palavra, né? E aí, nós podemos fazer isso com a nossa família também. Cada vez que a gente se senta à mesa com os nossos pais, com a nossa família, a gente pode estar conversando com eles, a gente pode estar tirando ali um momento de orar para consagrar a comida. Quem aqui ora antes de almoçar? Quem aqui ora antes de jantar ou antes de lanchar? Né? Eu tenho esse propósito com o Senhor de sempre orar antes do meu alimento, seja onde eu estiver. Às vezes eu estou na faculdade, na correria, eu almoço lá, né, antes de ir para o trabalho. E aí eu faço minha oração lá na faculdade mesmo. Eu não tenho vergonha. Irmãos, eu não estou falando isso para me vangloriar. Mas é porque nós, jovens, a gente tem que falar do nosso testemunho, a gente tem que falar da nossa vida, para que a gente possa se ajudar, né? Então você, onde você estiver, não tenha vergonha de orar, tá? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos e fale com o Senhor. Porque às vezes a gente pensa que a oração abençoada é só do pastor, é só da igreja. E não é. Deus nos deu autoridade, Deus nos confiou a nós poder e autoridade para orar, para até mesmo fazer a obra dele e obras maiores do que a que ele fez. Mas hoje a gente vê isso acontecer? Vê não. E quando vê é muito pouco, porque hoje em dia, homens e mulheres de Deus que realmente queiram fazer a obra do Senhor, são muito poucos, né? Então assim, que a gente possa orar para que Deus levante na nossa juventude jovens, moças e rapazes que sejam ousados, que amem a obra do Senhor, para que façam a diferença nessa sociedade, tá certo? Vamos continuando aqui. O último tópico diz assim, ó: Deus ama a família. Embora as influências que modificam a nossa família às vezes sejam maiores do que nós,
O reino de Deus é muito maior do que as nossas influências, certo? E por isso somos impulsionados a viver sob a perspectiva dele para a glória de Deus, né? Em Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 16, você pode estar anotando aí e fazendo essa leitura, tá? Não vou fazer agora porque o tempo corre, a gente tem que ver a lição completa. E aí diz assim: entretanto, ainda que o reino de Deus não esteja plenamente manifestado no mundo, cabe a nós, os filhos desse reino, vivemos no mundo com os olhos voltados para a esperança da plenitude do reino de Deus, onde um dia ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Essa é uma promessa que Jesus deixa para nós, né? Que um dia não vai haver mais tristeza, não vai haver mais rancor, não vai haver mais aquela angústia, doenças. Por quê? Porque ele vai voltar e ele vai levar a sua igreja e nós iremos ser arrebatados. Oh, glória a Deus! Olha, irmão, quando eu imagino que Jesus vai estar bem pertinho de voltar. Você tem pensado nisso esses dias? Que Jesus está voltando? Irmão, se você não pensa, comece a pensar, viu? Porque quem crê em Jesus verdadeiramente e aceitou ele como único salvador, sabe que aqui na terra nós somos, passageiros, viu? Maior e melhor que Deus tem pra gente lá na glória, tá? Jesus fala através de João Batista, né? Que ele tem moradas para nós lá na glória. E há outras surpresas que nem a palavra de Deus diz. Então que a gente possa pensar, meu Deus, quando é que tu vai voltar, Senhor? Será que eu estou preparado? Será que eu estou realmente zelando pela minha salvação? Né? Nós temos que pensar nisso também, tá bom? Vamos continuar aqui. O exemplo de Timóteo nos ensina que não devemos reclamar da nossa família, né? Como ela é, como ela está formada, mas devemos agradecer a Deus pela nossa família. Seja obediente e ouça os ensinamentos do seu pai, da sua mãe e dos seus avós. Seja sábio e experimente o amor de Deus dentro da sua família, pois não há maior valor do que o de viver em família. Irmãos, isso é muito verdade. O amor de Deus, ele está depositado na nossa família. Através de um abraço, de um carinho, através de uma comida que sua mãe faz com tanto esforço, tanto carinho para você, através de um favor, né, que Deus traz para você através de um tio, de uma tia, né, através de uma madrasta ou padrasto, não sei. Mas Deus sabe da sua vida, Deus sabe da sua família, né, que a gente possa ser grato pela nossa família, amém? E aí, para terminar a nossa aula, eu queria te pedir para pegar aí a sua revista, né, continuar, para a gente fazer a conclusão, que diz assim: mesmo a despeito de toda dificuldade em nossa família, Deus a ama. Por isso, Ele ajudará você a manter a harmonia, o amor e a comunhão em sua família. Abra espaço para Ele ser o centro da sua família. Seja esta pequena ou grande, ou de outro tipo, Deus ama. Lembra que no início da aula a gente estava conversando sobre vários tipos de família? Pois é. Olha só essa imagem que eu trouxe para vocês agora no final. É tipo uma árvore genealógica, certo? A gente aprende que nós aqui, como filhos, aqui embaixo, nós dependemos dos ensinamentos dos nossos pais, dos nossos tios, principalmente dos nossos avós. Tente conversar com os seus pais sobre a família, sobre a história dos avós de vocês, né? Tente ter um diálogo sobre isso é muito importante. Nós não podemos esquecer que todos nós dependemos de um do outro, certo? Nós dependemos um do outro para ajudar, para amar, para perdoar, certo? A nossa família, se nós pudermos observar, ela é como uma árvore genealógica, né? Então, se a gente perceber, Deus cuida muito da gente através da nossa família. Deus coloca pessoas na nossa família tão especiais, tão maravilhosas, que cuidam da gente de verdade, né? E o cuidado que eu digo, irmãos, é em todos os âmbitos, né? É na proteção, é no conselho, é na alimentação, é no cuidado dentro de casa. A gente sabe que, às vezes, vocês adolescentes, às vezes tem a mania de dizer assim: ai, minha mãe é muito chata, quer me tratar como bebê.
Não é que ela queira te tratar como um bebê. Ela quer te dar o amor que Deus dá pra ela. Entendeu? Então, quando sua mãe, seu pai for lhe dar um conselho, escute, tá? Eu tenho 22 anos e eu moro com a minha família, eu moro com a minha mãe. E eu tenho minha irmã, eu tenho minha tia, né? Eu tenho meus sobrinhos e eu escuto todos eles. De verdade. Tem momentos que eu escuto com raiva, mas eu escuto. Entendeu? Então, assim, a gente tem que aprender a renunciar dentro de casa? Tem, irmãos. Tem momentos que é mais puxado, tem momentos que a gente tem que fazer sacrifício, tem momentos que a gente tem que fazer, ó, uma boquinha, né? E segurar a linguinha pra não falar bobagem, né? Tem momentos que a gente tem que ouvir mais, né? Tem momentos que seu pai vai chegar, sua mãe vai dizer, filho, vem aqui, eu quero conversar com você. Aconteceu uma coisa lá no trabalho, aí você diz logo, não quero saber do seu trabalho, não. Escute. Escute, às vezes é uma coisa tão importante que você nem sabe, né? Às vezes seu pai vai chegar pra você e vai dizer assim, filho, vamos ali ter uma conversa. E você, não quero conversa com o senhor, não, quero só dos meus amigos. Gente, o seu pai e sua mãe são seus melhores amigos, tá? Eu tenho amigos na igreja, eu tenho amigos na faculdade, tenho amigos de trabalho, mas os meus melhores amigos são os meus pais. São eles que me dão a vida, são eles que me dão sustento, são eles que me dão amor e cuidado. Então valorize o seu pai e a sua mãe enquanto você tem. Porque depois que eles se forem, vocês vão se arrepender se você não tiver cuidado bem do seu pai e da sua mãe. Tá bom? Não tô pedindo aqui pra você ser babão e babona dos seus pais, não, tá? Tô pedindo aqui a você que faça o que Jesus nos ensinou. Amar os nossos pais, honrar os nossos pais, tá bom? Não é fácil, não é fácil. Às vezes é uma tarefa árdua, mas saiba que a tarefa mais árdua ainda é os seus pais cuidarem de você e trazerem em você o amor de Cristo, tá? Deixa eu cuidar desse negócio aqui que tá caindo. Fique aí, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, vamos orar. Vamos orar pela nossa família. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Deus amado, Deus querido, nessa tarde, Senhor, nós estudamos, Pai, a Tua Palavra. Ah, Deus, sobre o exemplo de Timóteo, Deus. Aquele jovem, Senhor, que foi consagrado a pastor, Senhor. Ah, Deus, aquele jovem, Senhor, que foi ensinado pela sua avó Lode e pela sua mãe Eunice. Ah, Deus, ainda que ele não tivesse a presença do pai dele em casa, mas ele tinha, Senhor, a Tua presença no lar dele. Faz assim também na nossa vida, Senhor. Que a Tua presença, Senhor, seja confirmada nos nossos dias. Que a Tua presença, Senhor, seja confirmada no nosso futuro. Ah, Deus, traz, Senhor, para nós o Teu ensinamento. Ah, Jesus, ensina, Deus, pra gente. Oh, Deus, que nós devemos amar nossos pais, que nós devemos valorizar, Senhor, o que nossa mãe e o que nosso pai é. Ah, Deus, independente dos defeitos, nos ensina a amar, Senhor. Nos ensina a ter paciência, Espírito Santo. Oh, Jesus, são dias tão difíceis, são dias tão árduos, Pai. Mas nos traz, Senhor, verdadeiramente aquilo que nos ensinou nesta tarde. A amar e obedecer e honrar os nossos pais. Deus, em nome de Jesus, eu já te peço por cada família que está assistindo. Abençoa cada jovem, cada lar. Traz a eles, Senhor, o que eles necessitam. Traz, Senhor, o verdadeiro amor, Senhor. Porque o Teu amor, Senhor, sara todas as feridas. O Teu amor enxuga todas as lágrimas. O Teu amor cura, Senhor, enfermidades. Deus, em nome de Jesus, eu estou muito grata nessa tarde por esta aula. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Amém. Muito obrigada pela sua presença também, tá? Um beijo. Que Deus abençoe você e a sua família, tá? A paz do Senhor. Deus te abençoe.